Um mapa deve ter 5 elementos: título, orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. Nos vídeos anteriores eu já te ensinei a adicionar o título e a escala. Nesse vídeo eu vou te mostrar como adicionar mais um elemento, a rosa dos ventos, ou seja, a orientação. Infelizmente, a biblioteca Folio não tem um plugin específico que já adiciona a rosa dos ventos, então nós vamos ter que adicioná-la ao mapa como uma imagem flutuante. Eu vou começar importando a biblioteca Folio. Eu também vou adicionar um plugin chamado Float Image. Para isso, eu vou digitar from folium.plugins import float image. Tanto o F como o I são maiúsculos. O primeiro método que eu vou te ensinar é para adicionar uma imagem que você tem o link. Eu vou criar a string URL. Agora eu vou no site Wikimedia para procurar uma rosa dos ventos. No campo de busca eu vou digitar Compass Rose, que é rosa dos ventos em inglês. Dentre as opções do Wikimedia eu vou procurar um vetor que tenha somente os 4 pontos cardeais. Olha, eu recomendo que você dê uma olhada no tipo de licença da figura. Por exemplo, essa aqui tem a licença Creative Commons Attribution 3.0, que me permite copiar, redistribuir, transformar e adaptar essa imagem. Ou seja, eu posso colocar essa imagem no mapa sem ficar com medo do processinho. Essa imagem tem o fundo transparente, pois está salvo em formato PNG. Vamos abrir a menor resolução dessa imagem, no caso 240 por 240 pixels. Beleza, agora eu vou copiar a URL e atualizar essa variável no meu notebook. O próximo passo é criar um mapa usando o comando folium.map. Eu vou chamar esse objeto de mapa e eu vou usar as coordenadas da Torre Eiffel como ponto central do mapa. Também vou colocar um zoom inicial de 10. Agora eu vou adicionar uma imagem flutuante. Para isso eu vou digitar float image e vou colocar a URL como argumento. Além disso, eu vou adicionar essa imagem ao mapa. Se rodarmos o código, já vamos ver a rosa dos ventos no canto superior direito. Como a rosa foi cortada, nós precisamos reposicionar essa imagem. Dentro de float image, coloque bottom igual a 0. Isso indica que a distância entre a imagem e o eixo X é 0. Depois coloque left igual a 0 para indicar que a distância da figura e do eixo Y também é 0. Rodando o código, você vai ver que a rosa dos ventos já está posicionada no canto inferior esquerdo. Uma coisa bacana do plugin Float Image é que a rosa dos ventos não sai da posição quando nós alteramos o zoom e o centro do mapa. Você pode brincar com a posição da imagem até encontrar uma que te agrade. O plugin Float Image tem 2 grandes problemas. Se você não tiver o link da imagem, ele não irá plotá-la. Pior ainda, ele não te dá a opção para aumentar ou diminuir a imagem. Por exemplo, essa que nós adicionamos está muito grande para esse mapa. Mas não se preocupe, eu vou te ensinar como resolver esses problemas. Comece salvando a imagem do Wikimedia na mesma pasta que o seu código do Python. Eu vou chamar essa imagem de rosa.png. Agora nós vamos fazer a famosa gambiarra. O Float Image não plota uma imagem salva no seu computador, mas ele lê uma string. Então nós vamos transformar essa imagem em uma string. Vamos adicionar uma outra biblioteca. Digite import base64. Normalmente essa biblioteca já vem instalada com a Anaconda, então você não precisa se preocupar com a instalação. Em seguida, crie uma variável com o nome da imagem. No meu caso vai ser rosa.png. Digite with open, nome do arquivo RB. Esse RB informa para o Base64 que a imagem deve ser lida como um binário. Depois digite as arquivo imagem, para salvar esse binário na variável arquivo imagem. Agora nós vamos converter essa imagem de binário para UTF-8. Caso você não saiba, UTF-8 significa
UCS Transformation 8 e é a codificação de caracteres mais usada na internet. Nós vamos converter para esse formato porque os mapas criados no Folium são em formato HTML. Assim, o float image consegue ler essa string. Eu vou criar uma variável chamada stringImagem e vou pedir para o Base64 ler o binário e converter para UTF-8. Se imprimirmos a variável stringImagem, você vai ver que apareceu uma string gigante com um texto meio maluco. Isso significa que estamos no caminho certo. Agora vamos criar um mapa da mesma forma que fizemos anteriormente. Eu vou deixar esse mapa com o mesmo nome de mapa. Eu também vou adicionar a float image. O primeiro argumento vai ser a string que nós criamos, só que eu preciso informar que essa string é uma imagem em formato PNG e que foi convertida para o Base64. Depois, eu adiciono duas chaves, coloco .format e informo qual é a string que representa a imagem. Eu vou colocar para imprimir um mapa. Voilá! Conseguimos imprimir uma imagem salva no computador, mas ainda tem um problema, ela continua grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir essa imagem no Paint 3D, mas você pode utilizar o software de edição de imagens que você quiser. Pode ser o Photoshop, o GIMP, o que você preferir. No Paint 3D eu vou abrir o arquivo rosa.png. Vou em Canvas na barra de ferramentas e vou escolher Resize Canvas. Eu vou alterar essa imagem para 60 por 60 e vou salvá-la como rosa2.png. Olha, essa imagem tem que ser salva em PNG e você tem que manter ativo que o fundo é transparente. Vou voltar no código e alterar o nome do arquivo para rosa2.png. Rodando o notebook, você vai ver que a rosa menor já apareceu. Eu vou fixar essa imagem na posição 00. Para finalizar, eu vou trocar o fundo para CartoDB Positron, que é o meu estilo favorito. E aí, gostou desse vídeo? Tem alguma coisa que você gostaria de aprender a fazer no Folium? Deixa aqui nos comentários como eu posso te ajudar. Ah, e se esse vídeo foi útil, não se esqueça de deixar o seu like e dar uma força para o canal. Eu te vejo no próximo tutorial.